Olá, é com muita alegria que recebo esse convite do Grupo Espírita Euridice Barçanufo, através da irmã Cássia, e é um prazer poder estar aqui falando sobre a doutrina, com esse tema tão importante que é vários mundos, várias moradas. Eu sou Márcia Alexandra Borges. E vou fazer uma pequena explanação baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita, onde nós buscamos bibliografias, referências para fazer esse comentário. Bom, quando nós, numa noite estrelada, sem nuvem, temos a oportunidade de contemplar o céu cheio de estrelas e ficarmos ali pensando, um céu tão lindo, tantas estrelas, tanto brilho, tantos lugares, tantos planetas, tantos astros. Que imensidão é o nosso universo, a nossa galáxia, o nosso sistema, porque na verdade a gente não está enxergando o muito profundo. A gente está enxergando o que as nossas vistas conseguem perceber. Mas e que quantidade já é isso que as nossas vistas já conseguem perceber? E aí nós vemos tanta imensidão e muitas vezes nos sentimos tão pequenos, tão mínimos em relação a esse nosso universo tão imenso. Será que tudo isso que existe não tem nenhuma utilidade? Será que tudo isso que está à nossa volta não tem vida? Não tem existência de algum ser com qualquer tipo de vida? E aí, nós olhamos para o nosso planeta Terra, nosso planeta, nossa casa, nosso mundo maravilhoso, porque nos dá a oportunidade de aqui estarmos, o habitarmos, utilizarmos a vida para os nossos aprendizados, para as nossas experiências, para buscarmos ser melhores a cada dia. Mas em comparação com tantos outros lugares, planetas, mundos, aqui no nosso sistema solar, nós não temos uma posição de destaque dentro do nosso pequeno sistema. Nós nem mesmo somos dos maiores planetas, não. A Terra é bem minúscula perto de Saturno, perto de Júpiter. Então, se nós pararmos para pensar, por que haveria vida somente aqui? Por que esse privilégio diante de tantos astros maiores e com tanta beleza? Bem, para responder estas questões e tantas outras, pelo estudo da doutrina espírita, é importante que nós façamos uma contextualização do que é a doutrina espírita. A doutrina espírita é esse conjunto de conhecimentos que nos foi trazido a partir de 1850, compilada em livros a partir de 1858, por um estudioso, pedagogo, professor, chamado Hippolyte Léon Denis Arrivel, e aí a partir de conhecimentos que ele foi trabalhando, aprendendo, assimilando, ele percebeu que havia ou há um mundo espiritual que é
o mundo verdadeiro à nossa volta. E que nós, encarnados, que temos um corpo físico, somos uma parcela desse mundo espiritual que é o mundo verdadeiro. A partir disso, nas obras de Allan Kardec, que nós chamamos o Pentateuco Espírita, os livros basilares, nós compreendemos que o Criador, que nós conhecemos por Deus, é um ser de extrema sabedoria, de extrema inteligência. Um Pai Criador que ama, que trouxe para seus filhos a sua centelha divina, e esses filhos que crescem, que se desenvolvem em espíritos que são, precisam habitar mundos. Nesse processo evolutivo, Deus, como um Pai todo de amor e sabedoria, a inteligência suprema, a causa de tudo, ele fez com que a manifestação da vida pudesse ser da parte mais material à parte mais etérea, mais sutil, mais espiritual. Então, o princípio inteligente, que é a origem de nós como espíritos e individualidades, ele vai passar por uma escala de evolução onde vai experimentando todas as formas de aprendizado. E aí nós temos a necessidade de que esse princípio inteligente permaneça um período na matéria e conforme ele vai evoluindo, ele vai perdendo essa materialidade para a sua eterização, para a sua espiritualidade, até que ele não precise mais fazer parte dos planos materiais, porque ascendeu, e siga então aos planos espirituais. Dentro desse princípio que nós falamos de Deus, que nós falamos do Espírito, da imortalidade da alma, porque esse processo ele não vai se dar em uma única vida física, nós vamos precisar de várias vidas e nesse processo de evolução nós vamos adquirindo várias experiências. Nós falamos também nesse aspecto da reencarnação, e nós vamos precisar falar que este ser em evolução vai precisar de mundos ou lugares compatíveis para que ele possa se desenvolver. Não é possível que nós acreditemos que só aqui na Terra exista a vida de seres inteligentes. Os seres inteligentes estão espalhados pela casa do Pai. O que é a casa do Pai? É o universo. Deus não fez da Terra um privilégio de seres inteligentes, porém ainda não desenvolvidos moralmente, porque não conseguiram vencer as suas más tendências, a sua tendência a fazer o mal, a fazer alguma coisa equivocada, diferente do que as leis que Deus nos colocou prevêem. E então, assim como uma semente precisa de um local adequado para viver, e se nós a colocarmos num pote muito pequeno e ela crescer muito, aquele pote vai se tornar minúsculo para a necessidade dela, e nós vamos precisar transplantá-la, para um outro pote maior, com mais nutrientes, com mais condições, e assim sucessivamente, até que ela se torne uma árvore e ela vai precisar de um terreno, de um espaço. Nós, como espíritos, também, ao evoluirmos, nós vamos precisando de novas moradas, de outros lugares, para permitir
que nossa essência espiritual floresça cada vez mais. E então, nesse processo, nós habitamos vários mundos, várias moradas. Bem, como consequência desse processo de evolução, lá no Evangelho segundo o Espiritismo está que existem diferentes categorias de mundos habitados, uma forma didática que Allan Kardec nos colocou para compreendermos essas diferentes categorias de mundos. E eu esqueci de dizer, de completar, que Hippolyte Léon Denis Arrivel, ele, quando soube desse mundo espiritual, quando ele soube de outras encarnações que ele teve, ele começou a assumir a identidade de Allan Kardec, porque foi o nome que ele teve quando foi um sacerdote druida, bastante tempo atrás. E para não confundir o então Hippolyte Léon Denis Arrivel com esse novo momento de sua vida, com um novo conhecimento que ele estava tendo e querendo abordar e trazer para todos nós, ele assume esse pseudônimo. Feito esse parêntese para completar aquela parte introdutória, voltamos às diferentes categorias de mundos habitados. Muito bem, Allan Kardec coloca que há uma graduação ou uma gradação para que o espírito possa viver de acordo com as condições que ele tem naquele momento. Da mesma maneira, há uma evolução dos mundos que os espíritos habitam. Então veja, tudo evolui. A natureza, ela nos mostra a semente, a germinação, o crescimento, a floração, a possibilidade de fazer novos frutos. Nós nascemos, aliás, nós somos gestados, nós nascemos, nós crescemos, nós entramos na fase de maior intensidade, nos reproduzimos e depois morremos. Então, a natureza, ela nos mostra que tudo evolui. Então, evoluem os espíritos na parte espiritual e evolui a matéria na parte física também. Por isso, o espírito, ele vai habitar esses mundos que têm condições de lhes abrigar de acordo com as condições que ele está em determinado momento. Allan Kardec inicia falando dos mundos primitivos, que são aqueles para espíritos iniciantes na escalada humana, e então eles vão ter que desenvolver qualidades e habilidades, rudimentos de inteligência, desenvolver a forma física e por isso vão precisar viver num mundo ainda considerado por nós hostil. Porque em relação ao mundo que nós habitamos hoje, é um mundo onde a inteligência não se desenvolveu, então não há as grandes descobertas, as grandes invenções. Existe sim a sobrevivência ao meio natural, necessário para que aquele espírito, naquela condição de desenvolvimento de suas habilidades, afloração de suas capacidades, então vá dominando a matéria. Depois, existe uma segunda categoria na divisão de Kardec, que se chama mundos de expiações e prova. Então, espíritos que já passaram por esse mundo primitivo, agora vão para esses mundos de expiações e provas, aonde vão dar continuidade ao desenvolvimento de suas habilidades, especialmente inteligência, moralidade, e a depender da sua
das suas opções e das suas escolhas, ele vai ter condições, então, de mostrar que aprendeu o certo. Então, vai passar por aquelas provas, vai se defender das intempéries, criar, inventar mecanismos e instrumentos para dominar a natureza, desenvolvendo a sua inteligência e, de preferência, desenvolvendo o seu senso moral junto. Passada essa fase, vai então para o mundo de regeneração, aonde dará continuidade às suas habilidades morais, o respeito, a fraternidade, o amor ao próximo, e vai descansar daquelas lutas do mundo de provas, porque é muito cansativo, e o mundo de regeneração é realmente um mundo mais suave, com menos intempéries, com menos atividades climáticas e irmãos, indivíduos com a tendência ao bem. Quer dizer, que aquela luta desenfreada para dominar a competitividade, dominar o egoísmo, dominar o orgulho, que poderia ter tomado conta, já não tem tanta necessidade. E vai se preparar para habitar mundos felizes. Mundos felizes aonde trabalhará seus sentimentos, aonde ainda vai ter algumas lutas emocionais, aonde ainda vai encontrar dentro de si algum tipo de orgulho, de egoísmo para domar, e então alçar aos planos, aos mundos puros, como espíritos puros. Aí o bem sobrepuja completamente o mal. Aí estão os co-criadores com Deus, os espíritos crísticos, como nós conhecemos Jesus, que foi o espírito de maior envergadura moral que pisou na nossa face da terra. Então, vejam que os mundos vão servindo de morada, os mundos variados vão permitindo o crescimento e o desenvolvimento das potencialidades do espírito ou da alma, mas esses mundos não ficam parados. Aquele mundo que foi primitivo pode chegar a um mundo que vai habitar os seres humanos em provas e expiações. Como com o passar do tempo, ele também vai permitir habitarem em sua crosta os espíritos em fase de regeneração. E assim, mundos felizes e mundos puros, eterizando a matéria do qual é constituído. Então nós vemos que tudo evolui. Nós, como habitantes do nosso planeta, como habitantes do universo e o mundo ao qual pertencemos. Isto é a progressão dos mundos. Esta progressão ela será atingida de acordo com os habitantes que nele está naquele momento. Por exemplo, nosso planeta, só de nós olharmos, nós temos o entendimento de que é um planeta de expiações e provas. Por quê? Porque nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência. É só ver os instrumentos que nós já temos, inclusive a possibilidade de falar, de gravar vídeo, de enviar vídeo, de estar ao vivo num lugar, transmitindo para outro lugar. As possibilidades de tecnologias para a medicina, as vacinas, os cientistas que estão aí buscando a cura para esses vírus, para o coronavírus, que está graçando sobre a humanidade. Então, nós já percebemos o avanço da nossa inteligência. O conforto que nós já temos ao estar num ambiente muito quente, ter um ar-condicionado, um ventilador,
e podermos usufruir de algumas benesses. Mas, pelos atos, pelas circunstâncias em que nós vivemos, onde há muita competitividade, muita vaidade, muito orgulho, muito egoísmo dentro dos nossos corações, e por isso as violências, as agressividades, o preconceito, o mau uso do livre-arbítrio, causando e prejudicando o outro, causando mal e prejudicando ao outro, também nos faz ver que o nosso mundo é um mundo de expiações. O que significa isso? Expiação por quê? Porque aqui também estão, e na sua grande maioria, espíritos que não fizeram uma boa escolha no passado, que causaram algum tipo de mal aos outros, a si mesmo, à natureza, e que por isso hoje precisam aprender, se arrependendo, vivendo a mesma situação na própria pele, e aí fazendo o aprendizado para saber discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, e poder escolher agora de maneira acertada pelo bem de si, pelo bem do outro e pelo bem do ambiente onde vive, do nosso próprio planeta. Então, nessa situação que hoje aqui no planeta Terra nós vivemos, nós podemos compreender, através dos ensinos de Kardec, que estamos num desses mundos de expiações e provas, e o nosso mundo está passando por um período de progressão que nós chamamos de transição planetária. O que é isso? Nós estamos entre um tipo de mundo e outro tipo de mundo, onde haverá uma progressão. Progredirá a escala de mundos, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde os seus habitantes deverão estar, vamos dizer, num degrauzinho acima na parte da moralidade. Então, para continuarmos neste nosso mundo, onde há um degrau a subirmos, que é o da regeneração, precisaremos necessariamente estar arrependidos de nossos atos inferiores, imperfeitos, equivocados, maléficos, e nos predispor a acertar e agora sim caminhar fazendo o bem, caminhar olhando o outro com empatia, respeitando a diversidade das pessoas que existem nos nossos planetas, e então possibilitando que aqueles que aqui ficam tenham a preponderância a fazer o bem. Não estará completamente livre dos maus pendores, dos gestos equivocados, não estará. Mas dentro de si já guarda a certeza de que o mal não é bom, de que o mal faz mal ao outro e faz mal a si. Então buscará opções melhores da prática do bem, cumprirá com suas atividades, com seus compromissos, com os seus deveres por si próprio, sem necessariamente ter uma punição se ele não cumprir com aquilo que lhe é de dever. Vejam, é um progresso? É. Porque muitos de nós só faz alguma coisa se tiver uma lei, uma punição, uma consequência ruim. Às vezes se fala, né? Quando se coloca a mão no bolso para pagar alguma taxa, alguma multa. Isso é uma situação de erro que nós vivemos e que nós vamos conseguir vencer através dessa nossa possibilidade de crescimento moral,
de amadurecimento dos nossos sentimentos. E nós podemos evoluir individualmente, então, cada um com si, por si, cada um consigo mesmo, vai buscar viver o bem, fazer o bem, encontrar o bem dentro de todos os aspectos de sua vida. Então, respeitar, amar, ter empatia, cuidar do planeta. Tudo isso faz com que a gente cresça individualmente. Mas a gente vai crescer também coletivamente, quando a minha ação toca, ela faz com que o outro também se sinta no desejo de se melhorar. E aí nós vamos como aquela onda que inicia pequenininha e vai crescendo, fazendo uma grande corrente do bem para que possamos crescer juntos. Bezerra de Menezes, um espírito de alta envergadura moral brasileiro que viveu aqui conosco no início do século XX, ele teve a capacidade e a possibilidade de seguir sua evolução em planetas melhores, mais evoluídos. Mas pelo amor aos brasileiros e à coletividade humana do nosso planeta, ele pediu a Maria, mãe de Jesus, que foi quem o chamou para o trabalho com ela em outros lugares mais evoluídos, ele pediu para ele ficar conosco. Então, ele é um exemplo de espírito que poderia ter progredido, alçado voos maiores nesses vários mundos, nessas várias moradas que nós temos para o nosso progresso. Mas ele preferiu ficar conosco. E ele está, nesse momento de transição, ajudando com a espiritualidade superior para nos amparar nesse momento de pandemia, nesse momento de transição planetária, nesse momento de convulsões sociais, mas também de convulsões íntimas, de dificuldades dentro de cada um de nós, porque é um momento em que nós precisamos nos melhorar, de transformação pelo melhor. Então, Bezerra de Menezes, esse espírito amigo, querido, humilde, ele nos dá um grande exemplo de pessoa, de ser, de espírito que poderia ter alçado voos maiores, mas por amor à comunidade, à humanidade, ele quer crescer junto. Então, nosso planeta vai evoluir. Nosso planeta vai encontrar o caminho do bem e do amor. E todos nós que quisermos, precisamos fazer esse movimento em prol do bem, em prol do amor. Por isso, Jesus, nosso modelo, dizia que nós precisamos amar ao outro, amar a Deus, amar a nós mesmos. Por isso ele dizia fazer ao outro o que queremos que o outro nos faça. Para quê? Para que nós possamos desenvolver as nossas possibilidades e alçar mundos melhores. Para finalizar, eu vou sugerir a vocês a leitura de quem quiser conhecer mais sobre a vida em outros planetas, no mundo espiritual, ou saber um pouco sobre as outras moradas. O livro Uma Visão Espírita da Ufologia, Universo Profundo, Seres Inteligentes e Luzes no Céu, de Pedro de Campos, com instruções de Erasto, um dos espíritos que ajudou na codificação kardeciana, e também o livro que está bem ali, e eu esqueci de trazer para cá, da mãe de Chico, Cartas de uma Morta. Ela fala sobre a passagem, o conhecimento dela em outros planetas, que é um livro muito interessante. Meus irmãos, muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Gratidão, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo.